Olá pessoas, aqui é Mari e continuando para vocês o livro Feminismos em Movimento. Hoje vou dar continuidade falando sobre o feminismo da igualdade. O nome dela é Danusa Marques e a Danusa ela é da área da ciência política, é professora na pós-graduação na Universidade de Brasília. E aí ela já começa o texto dela, adorei, porque ela começa citando Nízia Floresta, né? Que é uma feminista daqui, né, do Rio Grande do Norte, que hoje leva o nome Nízia Floresta, em homenagem ao nome dela, né? É a cidadezinha que ela nasceu. E ela faz uma citação aqui da Nízia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa, porque eu sou obcecada por Nízia Floresta, né? Orgulho, o nome desse é Orgulho. E ela escreveu esse livro aqui em 1800, eu falei 1800, exatamente, 1832. Ela escreveu esse texto, né? Sobre direito das mulheres e injustiça dos homens. Se você não conhece nada sobre Nízia Floresta, eu já indiquei esse livro aqui, tem 2 vídeos dela e ela escreveu outros textos, outros livros, né? Eu tô citando esse porque esse é meu preferido, de Nízia Floresta, né? Que é uma mulher que era daqui, do meu estado, Rio Grande do Norte, e que hoje a gente tem uma cidade com o nome, um município com o nome de Nízia Floresta, em homenagem a ela, tá? É uma mulher que foi para o mundo, assim, ela não ficou aqui, né? Ela passou um tempo aqui, mas ela viajou muito, estudou muito, trabalhou muito pelo movimento das mulheres, né? Que ainda nem tinha esse nome feminismo para começar a conversa, né? Mas tá, já falei demais de Nízia Floresta, porque eu acabo fazendo isso. Toda vida que cita o nome de Nízia Floresta, eu fico igual uma louca, sem parar de falar sobre ela. Obcecada. Mas é isso, né? Enfim, é uma coisa importante aqui para todas as mulheres do Brasil, né? Obviamente, não só o povo daqui da minha terra, mas pro Brasil inteiro, que essa mulher estava escrevendo sobre isso em 1800, minha gente. Sabe? E aí tem gente que vem falar que o Brasil só tem feminista depois da década de 60, de 1960. Não mesmo. A pessoa que fala uma coisa dessa não sabe da história do próprio país. Das próprias mulheres do seu país, né? Mas é isso, só pra marcar território. Então é isso, minha gente. Então ela vai citar aqui a Nízia Floresta e aí eu já começo o texto dela, que eu já falei demais. E isso tá na página 120. Aí ela cita a Nízia Floresta da seguinte forma: por favor, não joguem pedras. Escuta aí o que Nízia estava se perguntando na época dela. A citação que ela faz de Nízia é essa aqui, ó. Porque a ciência nos é inútil. Porque somos excluídas dos cargos públicos e porque somos excluídas dos cargos públicos. Porque não temos ciência. Aqui a Nízia, ela nos traz uma ciência totalmente parcial. Lembrando que ela escreveu esse texto em 1832. Ela está falando desse tipo de ciência, tá? A gente sabe que a ciência é ampla, diversa, pesquisa. Ninguém está soltando pedra na ciência não, tá, gente? Antes que venha alguém chorar aqui no meu vídeo. Não precisa chorar não. É uma crítica à ciência daquela época, obviamente, né? E aí agora eu vou começar o texto da Danusa, tá? Depois da citação que ela faz de Nízia Floresta, agora eu vou começar o texto da Danusa, que começa assim: Feminismo da igualdade. Ainda que atualmente seja comum tratar dos feminismos no plural, dada a multiplicidade de análises no espectro dos feminismos, podemos afirmar que a fundação desse movimento social, que também se desenvolve enquanto movimento intelectual, se dá por meio do feminismo da igualdade. Assim, não se trata de pensar a igualdade como um artifício pontual, um critério mais ou menos esvaziado de sentido, mas em seu significado forte como sinônimo de democracia. Vale lembrar que até o século XIX, democracia e igualdade eram considerados termos plenamente intercambiais na tradição da teoria política. Se hoje discutimos igualdade salarial, uma demanda clássica do feminismo liberal, paridade de gênero na política, que é uma demanda feminista que toma força a partir do século XXI,
relacionando-se claramente com a luta histórica por direitos ao voto feminino, iniciada pelas sufragistas ainda no século XIX, e diversas outras pautas feministas, como a crítica à divisão sexual do trabalho doméstico e do cuidado. É importante identificar que nos escritos de Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges, na Europa do século XVIII, se fundam e se organizam em interpretações e críticas de teóricas feministas de variadas trajetórias de luta. No Brasil, é importante também ressaltar a influência de Nísia Floresta, que organiza no contexto brasileiro as ideias feministas que circulavam na Europa no século XIX. O feminismo da igualdade apresenta as bases sobre as quais diversos feminismos se desenvolveram, profundamente situadas e envolvidas como as mudanças sociais então em curso. Durante as revoluções burguesas, Wollstonecraft e Gouges criticam e, ao mesmo tempo, incorporam ideias das duas principais vertentes teóricas que buscam organizar a modernidade, o liberalismo e o republicanismo. Lidam com dilemas de luta política e, paralelamente, trabalham com uma narrativa teórica profundamente moderna, que associa direitos políticos e sociais à lei da razão e ao princípio de universalismo, que é característico do iluminismo. Seus escritos e ativismo políticos são abolicionistas, posicionando-se contra a escravidão moderna de pessoas negras e indígenas, um problema político que continua fundamental para entendermos e combatermos as desigualdades baseadas em raça, etnia e classe, que marcam as sociedades contemporâneas. A teoria política dessas mulheres é fruto de uma época, mas dialoga profundamente com problemas atuais. É, portanto, indispensável entender o significado e o impacto organizador do feminismo, da igualdade por todo o campo dos feminismos. A Reivindicação do Direito da Mulher, de Wollstonecraft, de 1792, em 2016 é considerada a primeira obra da teoria feminista. Um texto de fundação para o feminismo. É um projeto iluminista, resultado de análise de Wollstonecraft sobre os processos revolucionários burgueses do século XVIII e também do pensamento republicanista da época, que orientava a Revolução Francesa, principalmente de Jean-Jacques Rousseau, para quem Wollstonecraft direcionava diversas críticas. Carrega preocupações teóricas enraizadas na vida do ativismo da própria autora, assim como da condição de vida geral das mulheres europeias da época. Construindo teoria a partir do conhecimento vivido no ativismo intelectual, Wollstonecraft dialoga com demandas correntes do próprio processo revolucionário francês, como as ideias igualitárias do Marquês de Condorcet, revolucionário abolicionista que na Assembleia Nacional defendia aberta e fortemente a cidadania das mulheres e que acabou sendo perseguido pelo terror jacobino e de Olympe de Gouges, revolucionária girondina, que demandava publicamente não somente a igualdade dos direitos da mulher e a educação, mas ao voto e à propriedade privada, aos cargos públicos, ao reconhecimento dos filhos nascidos fora do casamento e à herança, executada na guilhotina pelo terror jacobino. Está falando aqui de Olympe de Gouges, né, que foi assassinada. Wollstonecraft, que elas são do mesmo período ali, Wollstonecraft e Olympe de Gouges. Wollstonecraft, em 1792, argumenta que a sociedade constrói desigualdades ativamente. A sociedade constrói desigualdades. Isso aqui é muito profundo, né? Mostrando como as desigualdades entre mulheres e homens não são naturais. Para ela, as mulheres são continuamente impedidas de desenvolver o uso da razão, bloqueadas em suas possibilidades de se educarem e mantidas dentro de uma possibilidade de vida completamente dominada no âmbito familiar,
influenciada pelo justnaturalismo vigente no momento em que vivia, afirma que são infundadas as premissas de Rousseau sobre o estado de natureza pré-social, o qual o autor afirmava ter sido um momento no passado já perdido, degenerado e irrecuperável, marcado por uma situação de irracionalidade e desconhecimento de vícios e virtudes. Com a vida social, a razão se desenvolveria paralelamente à degeneração dos homens. Para Wollstonecraft, o processo da razão seria o próprio progresso da civilização, entendendo a razão como uma lei natural. Na leitura russelliana, no desenvolvimento da vida social, as mulheres não seriam capazes de tomar parte do contrato social de fundação da sociedade. Elas, ao contrário, seriam incapazes de usar a razão, de se alinhar à vontade geral da sociedade, da associação política, de se posicionar de forma universalista. Seriam, em resumo, seres particulares voltados às questões fúteis. Wollstonecraft repudia essa leitura e mostra que o culto da obediência e da beleza feminina serviria para controlar as mulheres, mantendo-as em estado infantil e aquém da sua possibilidade de desenvolvimento racional. Gente, eu vou ler de novo esse trecho porque não tem condição não. É bom demais. É bom demais. Vou ler de novo. O Wollstonecraft repudia essa leitura e mostra a leitura de Rousseau, né? E mostra que o culto da obediência e da beleza feminina serviria para controlar as mulheres, mantendo-as em estado infantil e aquém da sua possibilidade de desenvolvimento racional. Gente, ela escreveu isso aqui em 1792. 1792. Em uma operação argumentativa que posiciona as mulheres no campo da razão, que em si seria para ela uma lei natural, Wollstonecraft garante as condições necessárias para reivindicar direitos da cidadania para as mulheres, porque posiciona mulheres e homens na igualdade, na posse de um direito natural. Assim, sustenta sua defesa da cidadania feminina por meio do acesso a uma educação racional. Então, se as mulheres não são um enxame de seres frívolos e efêmeros, por que deveriam ser mantidas na ignorância sob o enganoso nome da inocência? Essa é a pergunta que ela faz, né? Isso está na página 39 do livro dela. Deixa eu pegar o livro dela aqui para vocês verem. Peraí, vou dar uma pausa. Pronto, peguei os livros. E aí eu me comprometo com vocês, né, em deixar aqui, no próprio vídeo, as sugestões. No final do vídeo eu coloco os vídeos que eu já gravei indicando esses livros que eu vou mostrar para vocês agora, que é essas mulheres aqui que a Danusa tá indicando leitura para vocês, tá? Aí o livro da Anísia, o texto da Anísia, que virou um livro, né, que eu já mostrei, Direito das Mulheres, Injustiça dos Homens. Eu acho que eu tenho esses livros todos em PDF. Quem quiser é só pedir aí nos comentários que eu posso enviar, tá? Ou eu deixo já os links aí. Acho que é melhor deixar logo os links, quem quiser pega, né? Esse daqui é o texto de Olympe de Gouges, né? Que ela também escreveu esse livro em 1791, foi em 92, se eu não estiver enganada. Deixa eu olhar aqui. Esse daqui foi até primeiro, 1791. Ele foi primeiro do que esse daqui, Mary Wollstonecraft, Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que ela escreveu em 1792, né? Então esse é da Mary Wollstonecraft, esse Avante Mulheres é da Olympe de Gouges, que foi em 1791, e esse daqui da Anísia Floresta Brasileira, Potiguar. Ela escreveu em 1832, tá? Agora eu vou voltar para o texto aqui. A virtude cívica em sua leitura é fruto da educação racional, um exercício do entendimento.
sendo fundamental para se reproduzir a autonomia individual. Porque as mulheres eram impedidas de estudar, né? Vocês lembram, as mulheres eram impedidas de estudar. Então aqui elas estão falando de uma coisa muito específica, né? Da questão da educação das mulheres e da falta de autonomia que elas tinham em relação ao seu próprio conhecimento. É importante notar que a autora identifica a igualdade entre mulheres e homens como uma lei natural, que é um problema, né? A gente sabe que todo esse discurso de porque é uma coisa natural, uma coisa natural do homem, uma coisa natural da mulher, hoje, na nossa época, a gente já sabe que é uma coisa problemática e que não é legal a gente endossar nem reforçar esse tipo de discurso. Mas na época dela, né, é importante ressaltar que mesmo assim ela estava muito além de várias pessoas que são considerados grandes filósofos, né? Mais humana do que certos tipos de filósofos de sua época, que conviveu ali com ela, né? E que é muito mais considerado por uns e outros por aí, né? Vou nem aprofundar esse assunto para não ter raiva. As escolhas que Danusa fez foi ótimo para ressaltar, né, o ponto dela aqui, do feminismo da igualdade. Gostei muito. Sim, aí voltando para o texto da Danusa. É importante notar que a autora identifica a igualdade entre mulheres e homens como uma lei natural, mas que seria boicotada socialmente por meio da reserva exclusiva da educação para a razão aos homens e concomitante treinamento social voltado ao reforço de subalternidade das mulheres. Segundo Wollstonecraft, em 1792, a docilização das mulheres serve para controlá-las e, por meio do culto à beleza, engana-se quem acredita que este seria um poder feminino, porque na verdade seria uma forma de enfraquecê-las. Veja como isso é profundo, minha gente. Tem pessoas que acham, né, que a beleza é tudo e que nunca vai se acabar e que pode fazer um ajuste aqui, outro ali, né, na nossa época que nós estamos agora. Dá para fazer vários ajustes, né, esteticamente falando. Mas a beleza passa, a juventude passa. O que é padrão hoje, amanhã pode não ser mais. Tudo está em movimento aqui, né? Então isso é um ponto realmente muito importante que a Wollstonecraft traz para aquela sociedade daquela época ali. E ainda hoje se faz necessário falar sobre, né? Já que nós estamos numa era de culto à imagem, a certos tipos de corpos. Muito problemático, né? Voltando para o texto da Danusa. Essa interpretação tem ressonância nos feminismos até hoje, sendo relevante para discutir, por exemplo, como a indústria da beleza reforça e reproduz subalternização feminina. Ou como opera o imposto rosa, termo usado para descrever o sobrepreço de mercadorias consideradas de interesse feminino. Exatamente, você vai comprar coisa no mercado só porque é cor de rosa, que fica subentendido que é para as meninas, porque menina veste rosa. Só porque tá cor de rosa, o negócio é mais caro. Pode prestar atenção. O regramento, em sua interpretação, serve para reforçar obediência e controle das mulheres, impedindo a capacidade de se abstrair e generalizar, ou seja, de atingir o uso universal da razão. O culto das vaidades cotidianas serviria então para gerar dependência, vendo um obstáculo para o desenvolvimento da autonomia e do respeito de homens para com as mulheres. Esse não seria um problema pessoal de cada mulher, mas um problema político coletivo. Isso tem implicação direta para a avaliação negativa do que significa o casamento, um instrumento central da manutenção da família como modelo de dominação. Wollstonecraft identifica que não circula uma ideia de mulher fora da família e da dominação patriarcal. Essa subordinação faz com que tudo sirva à própria reprodução do modelo da família patriarcal.
É verdade, tudo nos leva para esse lugar, essa família que domina os corpos de mulheres, corpos femininos, corpos feminizados, como queira chamar, sempre é dominado por alguém nessa família patriarcal. Aí aqui tem a citação do livro, desse aqui, da Wollstonecraft. Aí ela vai abrir um aspas aqui, isso está na página 52 e 53. Uma educação equivocada, uma mente estreita e inculta e muitos preconceitos sexuais tendem a fazer as mulheres mais constantes do que os homens. Um matrimônio infeliz é, muitas vezes, bastante vantajoso para a família e que a esposa negligenciada é, em geral, a melhor mãe. Ou seja, o que resta para as mulheres? Ser mãe ou ser esposa de alguém. Nada mais. Aí, voltando para o texto da Danusa. Suas críticas, é claro, se direcionam ao modelo burguês de família e não à sociabilidade de trabalhadoras e trabalhadores. Apesar disso, essas críticas trazem elementos importantes para mostrar como a gênese da modernidade é marcado pela dicotomização entre esfera pública e privada, com base em um modelo de família que blinda a dominação das mulheres no doméstico de qualquer possibilidade de controle público, o que teóricas feministas do patriarcado analisam detalhadamente no final do século XX. Aqui ela vai citar Patman, 1993. A teoria de Wollstonecraft apresenta questões centrais que orientam a crítica feminista até hoje, ilustrando como as desigualdades são geradas socialmente e como opera a dicotomização entre natureza e cultura, particularismo e universalidade, corpo e razão, subjetividade e objetividade, desejo e política, com a finalidade de reproduzir a dominação das mulheres. Ainda que não se falasse em gênero, conceito que viria a se desenvolver apenas no final do século XX, Wollstonecraft é fundamental para se entender como opera a ordem social hierárquica, que subalterna as mulheres enquanto coletivo, assim como o que é considerado feminino. Subalterna tudo que vem na nossa imagem, na nossa memória. Tudo que lembra algo que é feminino, que é de mulher, é subalternizado nessa sociedade patriarcal, machista, misógina. Teoricamente mais breve, mas com muito impacto como um ativismo político, Olympe de Gouges publicou em 1791, ou seja, um ano antes de Wollstonecraft publicar a reivindicação em 1792, a Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã. É uma crítica direta à Declaração do Direito do Homem ao Cidadão, publicado pela Assembleia Nacional Francesa em 1789, exigindo a inclusão das mulheres na esfera da cidadania com base na defesa da igualdade entre os sexos, com uma postura que afirma os direitos das mulheres como direitos naturais e inalienáveis. Olympe de Gouges também posiciona as mulheres ao campo da razão, que é esse texto aqui. Esse texto aqui, né, que eu já mostrei para vocês. Olympe de Gouges. Em seu artigo 1º, a Declaração de Gouges, 1791, afirma que a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais só podem ser fundamentadas no interesse comum. E no artigo 2, afirma que o objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, sobretudo a resistência à opressão. Assim, associa com o feminino todos os pressupostos que sustentam os direitos da cidadania liberal. A razão como lei natural, propriedade, segurança, direito à resistência dos direitos naturais, em um movimento de ampliação da cidadania para a inclusão das mulheres, fundamenta em todo o artigo a igualdade entre mulheres e homens com base no interesse coletivo da nação. Assim, equipara os sexos em direitos
E com destaque em deveres, faz questão de ressaltar que as mulheres devem participar da Assembleia Nacional, ou seja, fazerem a lei. Tanto quanto devem ser publicamente submetidas à mesma lei coletiva. E se ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo que sejam de princípio, a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, mas ela deve igualmente ter o direito de subir à tribuna, contanto que suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Sua defesa da participação política é também na construção e condução dos governos, reivindicando a ocupação de cargos da mesma forma que ocupam os homens. É importante notar que problemas que sempre foram centrais para as mulheres relacionados à organização social da maternidade e da família são objeto expressos de artigos da Declaração de Olympe de Gouges, a liberdade de expressão e a opinião defendida pela autora cobre inclusive a declaração de paternidade. Aí tem uma citação dela aqui, escuta. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões constitui um dos direitos mais preciosos da mulher, dado que esta liberdade garante a legitimidade dos pais em relação aos filhos. Toda cidadã pode, portanto, dizer livremente: eu sou a mãe de um filho que lhe pertence, sem que um preconceito bárbaro a force a esconder a verdade, sob pena de responder pelo abuso dessa liberdade nos casos estabelecidos pela lei. Aí fechou aspas aqui da citação de Gouges. A proposta legislativa apresenta por Olympe de Gouges, a Assembleia Nacional busca garantir igualdade da cidadania entre mulheres e homens em todos os aspectos. Em seu pós-âmbulo, a autora chama a atenção, abre aspas, mulher, acorda. A força da razão faz-se ouvir em todo o universo. Reconhece teus direitos. O feminismo da igualdade, em resumo, reivindica a extensão dos direitos à inclusão das mulheres na esfera pública, ressaltando que seus direitos naturais estão sendo violados, dado que mulheres seguem a lei natural da razão como os homens. As demandas por igualdade giram em torno dos direitos à educação, à propriedade, de si, dos bens e da própria liberdade, na mais clara inspiração liberal, e à participação política como parte da vontade geral da associação e da nação, em uma inspiração republicanista. No Brasil, essas ideias chegaram poucas décadas depois, sendo organizada por Nízia Floresta, brasileira Augusta. Também ela, uma ativista pela educação feminina, na forma da obra Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, de 1832, que é esse texto aqui, que eu já mostrei. Esse texto é considerado a primeira obra feminista brasileira. Na época, Nízia Floresta, que havia transitado na Europa em círculos positivistas, afirmou que seria uma tradução, um texto livre sobre a reivindicação dos direitos das mulheres de Wollstonecraft. Há uma polêmica sobre quais textos eram exatamente a referência dela. Se eram as traduções, se sua obra é inspirada em Wollstonecraft em um texto anônimo assinado pelo pseudônimo Sophia, ou em uma obra de 1673 de François Paulin de la Barre, que já era um outro texto, que hoje, é considerado também um texto bem feminista, que a gente chama hoje de feminista, que é de 1673, mais antigo ainda. O livro de Nízia contém uma intencionalidade e o projeto pessoal e político da autora, o de interferir na sociedade de seu tempo e esclarecer as mulheres. Essas três autoras pioneiras construíram teorias políticas feministas
ao mesmo tempo que desenvolvia seu ativismo político, principalmente pela educação das mulheres, dedicando-se de maneira central à discussão sobre a igualdade da razão. Construíam a reivindicação da emancipação das mulheres nos seus textos como educadoras, na militância política organizada e também em sua vida pessoal, vivendo em uniões livres e tendo filhos fora do casamento, como ressalta Moraes, que já é um outro livro falando sobre essas mulheres. Teóricas e como militantes feministas, elas deixaram um legado importantíssimo que deve ser sempre revisitado a terceira década do século XXI. Vive o processo de desdemocratização, esse período que nós estamos vivendo, né? Vamos lembrar. Desdemocratização como uma linha de frente dedicada a ataque à igualdade de gênero, a mobilização estratégica de pânico moral para a blindagem da organização patriarcal familiar na figura da família tradicional, a normalização de superexploração capitalista por meio da docilização dos corpos a partir da ordem de gênero, como nos lembra Syriza. As mulheres da Revolução Francesa foram culpabilizadas, estigmatizadas, consideradas criminosas e descontroladas ao ponto de serem perseguidas e guilhotinadas, como Olympe de Gouges. Desde o início da organização coletiva das mulheres, houve tentativas de sufocar as feministas, e mais de 230 anos depois, as disputas em torno dos direitos das mulheres continuam sendo centrais, com notável resistência das lutas feministas ao longo de todas essas dezenas de décadas. Então, eu achei legal essa maneira que ela construiu esse texto, porque ela vem citando, né, as duas que a gente tem notícia, né, os dois textos primeiros, assim, que é considerado dentro do movimento feminista da Europa, né, que é Olympe de Gouges e depois a Wollstonecraft, e depois ela finaliza falando de Nízia Floresta, né, que foi uma brasileira que pouco é citada, infelizmente, né, que também fez a sua contribuição, né, naquela sociedade em que ela viveu, de 1800, e que as três tinham um ponto em comum, que era a educação, né, estavam desesperadamente trabalhando, fazendo suas publicações, tendo suas famílias, fazendo o que dava, mas estava ali reivindicando de alguma forma que as mulheres tivessem também os direitos de estudar o que elas quisessem, né? E não o que era imposto, ou até retirado delas, né? Porque tinha essa opção, o que era imposto, né? Que tinha uma limitação até onde elas podiam estudar, e tinha as que nem poder estudar podia. Né? Então isso também vem depender da classe social da pessoa. Enfim, a gente sabe que todas essas reivindicações, elas são atravessadas por tantas questões, não é só uma questão, né? Nossa sociedade é muito complexa. Mas é isso, gente, um cheiro, até a próxima leitura, até o próximo vídeo, tchau!